meninas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de uma aula muito bacana, higienização das mãos. É higienização das mãos? Não, hoje é a farmácia hospitalar, a higienização das mãos foi na aula passada. Hoje nós vamos fazer uma revisão da higienização das mãos. Mas para isso, a professora vai realizar o quê? Um compartilhamento de tela com vocês. Vou uma mensagem bem bacana, que ela fala o seguinte: o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Eu acredito que agora estamos num período que difícil, período de adquirir experiência para que quando acontecem coisas difíceis e a gente consegue superar esse obstáculo, depois qualquer coisa que vem, o que parece difícil para os outros, para a gente é sempre fácil. Mas vamos lá. Diante dessa mensagem, vamos fazer uma revisão? Olha só, o que a gente viu então na aula passada? Falamos sobre a lavagem das mãos, a importância da lavagem das mãos. O que é utilizado? Normalmente, água, sabão e ali um bom processo do quê? Da técnica correta. A aula passada a professora fez a técnica lá, vamos só relembrar? Então, esfrega-se, palma da mão, interdigitais. O que mais? Em cima. Tem que esfregar o dedão? Tem que esfregar o dedão também. Ponta das unhas. Punho. Secou. Evitar passar a mão no cabelo com a mão molhada, ou fazer assim na roupa, ou ainda pegar a toalha, né? Ou fazer assim no rosto do colega, isso não pode. É secar as mãos mesmo, não colocar a mão na torneira mais. Se tem papel toalha, o mesmo papel toalha que você secou as mãos, você fecha a torneira. Ok? Fiquei em dúvida. Entra lá no grupo, lá tem o vídeo que nós falamos da lavagem das mãos na aula passada, assista ele novamente, utilize a apostila como apoio, e se mesmo assim você ainda ficar com dúvida, coloca no grupo que a professora está à disposição. Porque hoje o assunto é o quê? Hoje o assunto é a farmácia hospitalar, ou seja, qual que é a função do farmacêutico hospitalar, qual que é a função do atendente de farmácia dentro do ambiente hospitalar. Vamos entender aqui primeiro, porque até o dia de hoje a gente sempre tem falado sobre o quê? Sobre a farmácia convencional, que é essa que nós temos aí, várias dentro da cidade, mas a farmácia hospitalar ela é diferente. Vamos entender, então, como que é essa abrangência? Ó, a farmácia hospitalar, aonde que ela se localiza? Dentro do ambiente hospitalar, ou seja, a abrangência dela é assistencial, é técnico-científica, é administrativa, é onde envolve várias atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, tem a parte de dispensação, distribuição e correlatos às unidades hospitalares. Então, esse daqui é o conceito de quando se fala em farmácia hospitalar. Lembrando bem, dentro de uma farmácia hospitalar, é onde tem os setores específicos, onde o farmacêutico atua com manipulação de medicamento para câncer. Não é dentro só do laboratório, tem a parte de manipulação dentro de algumas farmácias hospitalares. Olha que interessante, vamos aprender algo bem bacana, você vai ficar bem interessado, ó. Vamos entender. Então, farmácia hospitalar, capítulo 15, página 67, para quem está acompanhando. O que se faz na farmácia hospitalar? Se realiza ali o recebimento de medicamentos, a organização desses medicamentos, realiza o armazenamento desses medicamentos, o fracionamento desses medicamentos, a distribuição, o gerenciamento. Essas atividades, algumas delas também são realizadas em farmácia convencional, só que olha a diferença. Observe aqui nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão vendo alguma separação por laboratório? Não. Vocês estão vendo aqui, você está vendo caixinha para você guardar pela cor da caixinha? Também não. É diferente? Sim, é diferente a organização. Na farmácia hospitalar, como que é organizado os medicamentos? Cada farmácia tem o seu padrão. Eu vou mencionar para vocês como é feito na grande maioria. Primeiro, ordem alfabética. Aqui, ó, exemplo. E assim sucessivamente. A, B, C, D. E não por classes. Exemplo, analgésico, antitérmico, medicamento para vômito, não.
Ali, alguns são por ordem alfabética. E aí, o que mais? Como é que funciona? Essa farmácia, ela é parte do hospital? Sim, ela é parte do hospital. Ela presta essa assistência técnico-científica e administrativa. Por quê? Porque dentro do hospital não é só medicamentos. Vamos supor, eu não falei dos correlatos? Então, agora eu vou falar sobre dieta. Dentro da farmácia hospitalar é vendido dieta. Dieta que não é só essa que o paciente toma pela sonda que é enfiado pelo nariz e vai até o estômago. Tem certos tipos de dieta que elas são caras, bem caras. Se você considerar que uma única unidade, que às vezes dá um período ali de 24 horas ou menos para o paciente, gira em torno de 390, 600 reais cada frasco. Aí você fala, uau, professor, se escapar da minha mão eu cair no chão. Então, é isso que eu estou falando. A farmácia hospitalar, ela é mais minuciosa, ok? Então, a farmácia hospitalar, o que, que acontece? Ela tem um setor que lá dentro não é só medicamento, são materiais. Lá dentro tem um setor de armazenamento, fracionamento. Guarde essa palavra. O que seria o fracionamento? Você chega lá na farmácia, o médico dá a receita, isso na farmácia convencional, e ele vai vender para você uma caixa, 2 caixas de medicamento, ou seja, o equivalente ao seu tratamento, correto? Vamos supor que o antibiótico lá é 3 caixas, é 2 caixas. Na farmácia hospitalar, não. Guardem bem. O atendente de farmácia separa o medicamento por períodos. Como é que é? Manhã, tarde e noite. Então, o medicamento, ele é fracionado para ser feita a distribuição deles. Um exemplo, não é todo hospital que é esse período, mas é mais ou menos assim. Das 6 da manhã ao meio-dia é o período da manhã. Do meio-dia até as 18 horas é o período do pessoal da tarde. E das 18 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte é o pessoal da noite. O pessoal da noite fazem 12 horas de plantão e o pessoal de manhã à tarde faz 6 horas manhã, 6 horas tarde, ok? O que é interessante saber? Esse setor, além, como eu falei para vocês, do medicamento, dos materiais e do armazenamento, esse fracionamento é para atender os pacientes que estão internados, seja eles em ala, enfermaria, centro cirúrgico. Dentro do hospital tem setores. Por exemplo, o centro cirúrgico, tem um hospital que dentro do centro cirúrgico tem uma farmácia do centro cirúrgico. Nessa farmácia especificamente, o que tem lá de diferente? Lá é muito mais tipos de materiais. Tem alguns materiais de intubação, materiais que vai utilizar na cirurgia. Alguns casos fica na central de material, em outros casos, isso é a escolha do setor organizacional da instituição. Fica na farmácia que fica dentro do centro cirúrgico. Na farmácia hospitalar, raramente você vai encontrar uma palavra chamada desperdício, porque é controlado. Tudo que acontece, na grande maioria delas, é porque é código de barras. Lá o medicamento, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, que a Luana é técnica de enfermagem lá da UTI. Então, o médico vai, faz a prescrição é feita via sistema, então, a mesma prescrição que o pessoal lá da UTI tem, o atendente tem ali ó, disponível no computador para ele ver. Ele recebe aquela prescrição médica na farmácia convencional, você recebe a receita do médico, certo? Na farmácia hospitalar, o que você recebe é a prescrição do médico, não é uma receita, é uma prescrição do que o medicamento que o paciente vai usar durante aquele período, correto? Separou lá o medicamento. Após separar esse medicamento, o objetivo dela, da farmácia hospitalar, é preconizar a política nacional de medicamentos, ou seja, tem uma portaria onde regula como que é o processo do cuidado da farmácia. Entenderam isso? Então, vamos lá, ó. Então, se a professora perguntar para você assim, quais as diferenças de uma farmácia comum, ou seja, uma farmácia comercial, para uma farmácia hospitalar? Dentre eles, eu já falei uns 3 exemplos aqui. Não é separado por laboratório. Normalmente, ela é separada por código de barras, por número, por ordem alfabética, por forma farmacêutica. Isso é de acordo com o setor organizacional de cada instituição. Então,
A farmácia está ali para prestar assistência ao paciente com qualidade. Como assim? O uso racional do medicamento. Uma coisa que é difícil você controlar na farmácia comum é que tem os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, correto? Dentro da farmácia hospitalar, não. Não sai medicamento da farmácia se não tiver uma prescrição médica. A Rosângela não pode estar trabalhando e falar, eu acho que eu senti dor de cabeça, eu vou lá na farmácia pegar um dipirona, porque não precisa de receita. Não. Não há desperdício, não há o uso irracional dos medicamentos lá dentro. Mas não há de forma nenhuma. Ok? Então, assim, quais as diferenças? O seu cliente não é o seu cliente agora ele é um paciente, ele está lá no leito dele. Você vai ter muito mais contato com a equipe. Vou explicar o porquê. Existe algo chamado de tripla conferência. Então, o atendente e a equipe de enfermagem faz a conferência juntos. E vamos supor que a Rosângela fala assim, eu sou a técnica, a Rosângela é a moça lá da farmácia, eu dou a prescrição para ela, e ela fala, ela só dá um toque em mim e fala, ó, tá pronta a prescrição, pode vir buscar do paciente tal e do paciente tal. É separado na seladora. Seladora é uma máquina onde você põe todo o medicamento lá e fecha, você lacra. Antes de lacrar, vocês conferem junto. Então, é feita uma tripla conferência. Você, na hora da aquisição lá, eu e a Rosângela confere, guarda e ele me entrega. Essa rotina desse atendimento é fundamental para os pacientes. Então, não corre o risco da Rosângela, até que ela saiu da farmácia, eu peguei o saquinho dela com os medicamentos, no meio do caminho chegar e falar, tá faltando. Não, é conferido junto, né? Se a gente contou que estava junto, como sumiu? Não tem como sumir. Ou tem como cair no chão e quebrar, ou vir quebrado, alguma coisa assim. Mas sumir, não. Então, não há desperdício de medicamento. Correto? Olha conforme eu estou compartilhando aqui com vocês. Ó. Aqui nesse caso, ó, nessa linha, é a forma farmacêutica líquida. Aqui são sólidos. Aqui em cima, eles já guardam por ordem alfabética. Entendeu? Então, continuando aí. E o farmacêutico hospitalar? O que ele faz? Ele também. Porque já que vocês vão trabalhar em equipe, e a professora, nesse próximo projeto, que é o desenvolvimento pessoal, vou falar muito sobre a função do farmacêutico e a função do atendente. Lá a função do farmacêutico é organizar, fazer gestão, administrar, ajudar na seleção dos medicamentos, padronizando. Tudo tem que ser padronizado. Desde a aquisição, a logística, a forma de distribuir tanto o material, o medicamento, a participação, tem um setor dentro do hospital que chama CCIH, Setor de Infecção Hospitalar. Então, esse setor tem o setor de gerenciamento de resíduos, que é o SESMIT, que é onde fica a enfermeira do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, tem toda uma equipe ali também. E tem a equipe nutricional. Viu como ele precisa atender às necessidades da CCIH, um exemplo, caso de antibiótico, o caso do gerenciamento dos resíduos, que é para o destino correto, as embalagens e tudo que é utilizado com os medicamentos. O suporte nutricional, conforme eu comentei com vocês, tem dieta, que é passada pela sonda, enfia no nariz e vai ter estômago. E tem dieta, que eu não sei se é de conhecimento de vocês anotem aí. Chama-se NPP, é nutrição parenteral. E existe NPT. Qual que é a diferença? Uma, o paciente vai receber numa sonda que vai ser introduzida pelo nariz, um catéter, né? Até o estômago. A outra é através da veia. O médico vai lá, insere aqui nessa região, direto numa veia, que vai no coração. É um tipo de nutrição, um suporte nutricional. Então, isso é buscado lá na farmácia, tá? Então, o atendente de farmácia que pretende trabalhar na farmácia hospitalar vai ter que ler um pouquinho sobre esse tipo de suporte nutricional, que é um tipo de alimento que o paciente se alimenta pela veia, não é pelo nariz, é pela veia. Então, enfia-se uma agulha, um catéter, né? Vai ser puncionado e vai ser enviado direto no coração. Mas isso daí, com o tempo, você recebe uma orientação, um treinamento, se você optar trabalhar nessa área. O farmacêutico também é responsável pelo desenvolvimento farmacoterápico hospitalar, controle de qualidade,
a parte de farmácia clínica, distribuição, informação, ou seja, tem bastante função. Então, ali, você vai ter que apoiar muito, vai ter muito uma parceria entre o atendente e o farmacêutico. Mas, sempre lembrando, nunca fazer algo na insegurança, tá bom? Tem dúvida? Pergunta. Agora vamos falar de dispensação de medicamentos na farmácia hospitalar. Dispensação é a atividade mais visível, ela é associada ao serviço farmacêutico. Dispensar. O próximo projeto eu vou explicar especificamente o que quer dizer o dispensar. Onde estabelece um contato do serviço clínico do hospital e é assegurado, sobretudo, que os medicamentos sejam administrados para esses pacientes de uma forma correta. Ou seja, para se não tem como alguém estar dentro de um hospital e ir lá na farmácia e adquirir um medicamento, porque o paciente não busca medicamento. Quem busca é a equipe de enfermagem. Guardou bem? Então, o erro na hora de tomar o medicamento é simplesmente assim, corrigir esses erros da terapia medicamentosa é muito mais fácil. O que mais? Qual que é o objetivo? Se eu perguntar na atividade para você, qual que é o objetivo da farmácia hospitalar? É contribuir no processo de cuidar da saúde, por meio de prestação de assistência ao paciente com qualidade, que visa o uso racional do medicamento, conforme eu mencionei para vocês. Existe uma política nacional de medicamentos, ou seja, o Ministério da Saúde acompanha a farmácia hospitalar. Lembra dos medicamentos controlados que a professora já comentou anteriormente? Lá também tem todo um controle dentro da farmácia. Existe uma portaria desde 1998 a respeito disso, sobre a Política Nacional de Medicamentos. Vamos começar aí, ó, e agora eu quero uma atenção muito especial para você. Você sabe o que faz um atendente de farmácia? Primeira coisa, se você não sabe, fique atento. Primeira coisa que ele faz, ele presta serviço à equipe de enfermagem. Lá o cliente dele, a parceria é a equipe de enfermagem. Então, enfermagem, algumas farmácias têm o boy, que é um profissional que fica ali dentro, o nome específico não é boy, tem lugares que fala que é o boy, né? Às vezes chama assim de maqueiro. Tem alguns lugares que tem o maqueiro, que é quem faz esse intermédio, de buscar o medicamento na farmácia e levar até a enfermagem. Tem alguns lugares que tem um profissional do administrativo só para fazer isso. Outros lugares não tem. Quando não tem, a grande maioria quem faz é a enfermagem. Então, o que você vai responder lá? Se a professora perguntar para você, então, você sabe o que o atendente de farmácia hospitalar faz? Ele presta serviço à equipe de enfermagem. O que mais? Ele faz conferência das prescrições médicas. Agora, não mais receitas médicas. Agora, prescrição médica. Ok? Você vai aprender a seguir a prescrição. E essa prescrição não é do período inteiro, tá? É uma prescrição de horário. Ou seja, por período. Manhã, tarde e noite. O que mais que o atendente faz? Ele faz a preparação de medicamentos. O que é isso? É o fracionamento que eu falei lá no começo da aula. O que é isso? Ó, vamos supor que está prescrito lá assim, ó. A paciente Rosângela Caskel, ela toma um comprimido de Flagyl, um de dipirona, ela toma, e vai assim bem, a quantidade. Que hora que ela toma? 3 vezes no dia. Então, no período da manhã ele tem que separar um, no período da tarde ele tem que fazer o fracionamento outro, e no período da noite ele tem que pôr 2. Por quê? Nesse período o paciente vai tomar 2 vezes, tá bom? E mais? Outra função do atendente de farmácia hospitalar, ele esclarece dúvidas sobre determinado tipo de medicação. Normalmente o farmacêutico, ele anda muito ali, ó. A equipe tem que estar assim, ó. E ele dá muito treinamento. E fica tranquilo, normalmente raramente você vai trabalhar sozinho. Sempre vai ter você vai ser colocado sempre com pessoas mais antigas que estão naquele setor. Porque você sabe que o medicamento que é enviado errado pode ter matar o paciente. Por isso que tem que ter a tripla conferência, que é do atendente e da enfermagem juntos, tá? Só que tem medicamento que é novo. Por exemplo, Covid não tá aí? Não está em época de pandemia? Vamos supor que daqui a pouco surge um medicamento novo para Covid. Como é que vai ser usado? O atendente de farmácia, primeiro, ele é treinado pelo farmacêutico para que ele possa esclarecer as dúvidas da equipe de enfermagem, tá bom? O que mais? Dando continuidade aí. É importante o preenchimento correto de receitas de medicamento controlado. Lembra que eu falei que a vigilância sanitária também?
Então, o atendente de farmácia ele vai ficar ali, deixa eu ver se o doutor carimbou, deixa eu ver se ele assinou certinho. Se não, tem que ir lá no setor pedir para ser feito, porque tem que estar tudo de acordo com as normas da vigilância sanitária. Qual que é outro item? A organização dos medicamentos dentro da farmácia também é função do atendente. O que mais? Conferência de estoque. O que na hora da farmácia hospitalar, o que você vai ter que observar? Lote e data de validade. É fundamental. Não pode nem passar pela cabeça de nenhum cristão que um paciente possa receber um medicamento vencido, porque o atendente, na hora de separar o medicamento, não olhou a data de validade. Isso aí é assim, não dá. Não dá porque, a partir do momento que se a família suspeitar que houve alguma negligência, que esse paciente pode ter sido o medicamento, vai ser feito todo um levantamento. E pelo lote dá para saber a data de validade, porque tudo vem na nota fiscal desses medicamentos que são adquiridos, tá bom? Então, com certeza, função de conferência de estoque é do atendente. Ainda dando continuidade. Recebimento de novos medicamentos e etiquetação do mesmo. Etiquetação, vocês viram que eu mostrei lá em cima para vocês como que é? Que não é em prateleiras, ou não é da mesma forma que é em prateleiras como é em farmácia convencional? Então, esses medicamentos novos que chegam na farmácia, tem que etiquetar. Por quê? Como é que você vai pegar? Você vai lá já foi no mercado e a atendente foi passar o código de barras e não quis passar? Então, lá também é a mesma coisa. Se essa conferência é feita com um aparelhinho, tem que ter o código de barras ali correto. Ou seja, o medicamento novo, quando ele chega, ele tem que receber o quê? A etiqueta para que possa passar no sistema. Outra informação bacana para que você saiba, conferência e registro de nota fiscal, ou seja, lançar no sistema, chegou tantas caixas, chegou tantas, vamos conferir se está certinho, em período que está mais quietinho. Por exemplo, você separou toda a medicação de um setor, você acha que você vai ficar parado? Não, você vai fazer registro de conferência de nota. Perceberam aquilo que eu falei inicialmente? O atendente de farmácia hospitalar, ele faz um serviço mais administrativo do que de atendimento e de venda? Viu como diferencia a função do atendente dentro da farmácia convencional do que da farmácia hospitalar? Outra coisa, se você pretende trabalhar na farmácia hospitalar, te chamou a atenção, se achou legal, muito interessante. Vai ter que ler um pouquinho sobre princípio ativo. O que é isso? Nome de droga. Quer ver um exemplo? Flagyl. Plasil é muito parecido os nomes, correto? Plasil é um medicamento para vômito. Flagyl, Plasil é metroclopramida. Flagyl é metronidazol. Então, Plasil e Flagyl, não é parecido os nomes? Um é para medicamento para vômito, um é medicamento antifúngico. Então, assim, qual é o nome que vai estar lá? O nome que vai estar lá para você procurar não vai ser o nome Plasil, que é para vômito. Vai estar lá metroclopramida. Então, é você lembrar assim, mas quando você faz muito aquilo o dia inteiro, chega uma hora que os medicamentos mais usados no hospital é o quê? É analgésico, é medicamento para febre. Então, os medicamentos básicos que todos os dias você vai separando, dipirona, então, é doce, entendeu? Paracetamol é doce. Chega uma hora que você não vai precisar saber mais que paracetamol é analgésico. Porque todo dia você vai separar uns 20 paracetamol. Você vai lembrar que Plasil é o metroclopramida, você vai ver metroclopramida o tempo inteiro. Chega uma hora que vira automático, entenderam isso? Ok. Então, hoje, o que a professora falou? A professora falou para vocês sobre a farmácia hospitalar, que é diferente a farmácia hospitalar, que são separados por formas farmacêuticas, conforme essa imagem aqui, que eles são separados por ordem alfabética, por números, que não é separado nas prateleiras como em farmácia convencional. Que a atividade do atendente é uma atividade diferenciada, ele não vai atender paciente, quem ele vai atender normalmente é o pessoal da mesma equipe, é o pessoal da equipe de saúde, é o atendente de farmácia, desculpa, é o técnico de enfermagem, ou a enfermeira,
ou se estiver muito ocupado, alguém da área da saúde vai estar ali, que vai buscar esse medicamento e conferir com você. Joia, o que é interessante os critérios de uma farmácia hospitalar? É o local dela. Às vezes, dentro de um mesmo hospital, não tem uma única farmácia. Às vezes, chega a ter, de acordo com a estrutura do hospital, chega a ter 2, 3 farmácias. Uma específica para o centro cirúrgico, uma para UTI e outra próxima à emergência. Anotem aí depois algo chamado tubo pneumático. Se vocês quiserem ler um pouquinho a respeito disso, o tubo pneumático, os hospitais de última geração, eles estão fazendo isso para que não se precise deslocar um funcionário, tirar ele lá do setor dele, vamos supor, ele é lá no 8º andar, a farmácia é lá no térreo. Esse funcionário vai perder muito tempo saindo do setor dele para poder ir lá no térreo buscar o medicamento. Até que ele confere que ele volta, o paciente vai estar o quê? Sozinho. Então, para isso não acontecer, a grande maioria das empresas, grandes, fortes, que estão investindo em qualidade, estão implantando o tubo pneumático. Eu vou compartilhar com vocês depois um vídeo. Assistam, por favor. O Hospital Santa Maggiore, ele não é aqui, ele é no estado de São Paulo, mas ele não é aqui. Ele já está assim, está nos últimos acabamentos para poder utilizar. Esse tubo pneumático é como se fosse um elevador. Está lá o paciente da Thalissa, ela aperta um botãozinho, eu vou saber que é ela vai mandar a prescrição via sistema, eu já vou separar o medicamento, aperto um botão e já vai parar direto no setor dela. Chega lá, ela só me dá um ok que ela recebeu o medicamento. Então, assim, muito interessante. Previsão, próxima aula. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos fazer o quê? Uma revisão. O que é essa revisão? Tudo que a gente viu no projeto de primeiros socorros. Porque após essa revisão da próxima aula, nós vamos falar das funções e atribuições que é o projeto de desenvolvimento pessoal. Então, só lembrando que daqui a pouco a professora vai estar enviando atividades sobre a farmácia hospitalar, que a próxima aula nós vamos rever tudo que a gente viu nesse projeto, desde a aula 1, que é o que são os primeiros socorros, o que é a abordagem primária, os tipos de queimadura, falamos sobre diversos assuntos correlacionados aos primeiros socorros. Vamos fazer um apanhado nas aulas e após nós iniciaremos o projeto de desenvolvimento pessoal. Já falei com algumas pessoas, mas agora que eu estou aqui, e todos vocês, por mais que você não esteja me assistindo online, você vai assistir esse vídeo, assista até o final, para que você possa responder a pesquisa que foi enviada lá no grupo, a respeito do nosso retorno às aulas presenciais. Está para acontecer agora entre o mês de outubro ou novembro, vai ser uma forma gradativa, não vai ser voltado de uma vez. Então, para que isso aconteça, eu preciso que vocês respondam. São 3 questões, é bem rapidinho, tá? Então, terminando a aula, eu vou postar isso que a gente falou sobre as funções do atendente de farmácia, que está lá no capítulo 15, na página 67, falando sobre a função do atendente de farmácia dentro da farmácia hospitalar. Responda essa atividade, envia para a professora e já responde lá. Eu acabei de colocar no grupo e coloquei assim, ó, indicando que essa é a atividade, ok? A respeito dessa aula que a gente acabou de ter, Rosângela, Thalissa, Luana e Clarice, eu vou desativar o áudio de vocês e gostaria de saber o seguinte, ficou alguma dúvida? Rosângela, dúvidas a respeito do atendente de farmácia dentro da farmácia hospitalar? Não. Ficou bacana? É diferente um pouco a atuação dele? É diferente. Né? Agora, no projeto do desenvolvimento pessoal, que sem ser a próxima aula na outra, nós vamos iniciar um novo projeto, aí a professora vai voltar a falar sobre a aula de hoje, tá bom? Se ficou alguma dúvida, anota aí, tá? E coloca lá no grupo se não quiser perguntar online. Thalissa, a respeito desse projeto, dessa aula que a gente assistiu sobre o atendente de farmácia dentro da farmácia hospitalar, você tem alguma dúvida? Luana, dúvidas? Não. Larissa, dúvidas? Alissa?
Então, assim, ó, tô vendo que vocês não estão com dúvida, que ficou bem claro, que bacana, fico muito feliz. Para encerrar essa nossa aula, eu vou colocar a seguinte frase para você refletir. Ela diz: persista, que se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Não é fácil, mas eu creio na competência de vocês. Eu estou aqui, toda a equipe do Sebrae está aqui para apoiar vocês nesse momento aí de tudo novo de uma forma diferente. Nós estamos aqui para apoiar vocês, tá bom? Para auxiliar no aprendizado. Relembrando, quem tiver alguma atividade para ser feita, façam e enviem, tá bom? Eu vou realizar um documento de compartilhamento de tela aí com vocês e dizendo o seguinte: obrigado pela participação aí na aula. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Realizem depois uma breve leitura lá entre a página 67 até a página 68. Espero que você tenha entendido o objetivo central da farmácia hospitalar. Se você ainda ficou com dúvida, assista o vídeo novamente, ok? Aí, se ainda ficar com alguma dúvida, pergunta lá que a professora está à disposição, ok? Gente, ó, grande beijo no coração de vocês, muito obrigado. E espero muito em breve agora nos vermos, né? Estamos aí na reta final de retornarmos às aulas. Eu vou ficar assim, né, tão ansiosa que eu não vou saber, acho que nem como agir direito. Eu falei que eu vou ter que rever como é que eu vou fazer. A professora sempre é muito de falar com as mãos, né? De pegar. Agora nós vamos devagar, tá bom? Mas já, antemão, sinta-se acolhidas por todos nós, tá bom? Beijo, gente! Aguardo vocês. Tchau, obrigado. Beijo, daqui a pouco.